voz pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Arinaldo Silva. Ciências com Arinaldo Silva vai ser nossa aula de hoje, nossa aula de ciências. E eu quero ver você preparado para arrasar em toda a prova que tiver de ciências, porque o nosso tema hoje, meu pequenozinho é evolução biológica. Evolução biológica, para você arrasar em qualquer prova. Claro, você vai estar aqui comigo, seu professor Arinaldo Silva. Grava na tua cabeça, Arinaldo Silva, o melhor professor. Cara, a gente vai hoje dominar, a gente vai ficar por dentro hoje de tudo que Darwin, tudo que Lamarck, tudo o que se tem de conhecimento hoje sobre seleção natural e evolução. Então bora pro quadro, vem aprender comigo aqui a detonar em qualquer prova, tá? Professor, você me pergunta agora, professor, o que é evolução? O que é evolução? Meu parceiro, meu amigo, meu pequenozinho, presta atenção que nessa aula você vai dominar o conteúdo da evolução. Mas antes da gente chegar lá nas ideias de Lamarck, antes da gente chegar lá na ideia de Darwin, a seleção natural, o Wallace, sua viagem pelos continentes, a gente vai ver alguns eventos que ocorreram aqui na Terra. Os eventos de origem de vida, quanto tempo isso, e tá aqui essa tabelinha que eu fiz aqui para vocês, ó. Eventos e anos aproximadamente. Então, primeiro, meu pequeno, foca aqui, ó. Origem da vida. Origem da vida se deu há 3,5 bilhões de anos aproximadamente. Meu pequenozinho. É muito tempo, meu parceiro. 3,5 bilhões de anos. Há 3,5 bilhões de anos lá, diversos eventos lá físicos, químicos, diversos eventos lá no ambiente fizeram com que surgisse a primeira célula, meu parceiro, o primeiro organismo vivo. Esse organismo vivo era uma célula procarionte primitiva, meu parceiro. E dessa pequena célula, se originou todas as espécies que estão viventes aqui no nosso planeta, meu pequenozinho. Caramba, mano, de uma célula originou tudo. Sim, através do quê? Evolução. O ambiente foi evoluindo aquela célula. Foi evoluindo e originou os seres vivos complexos. Mas, mano, quando foi que surgiu o ser humano? Mano, o ancestral comum surgiu há 8 milhões de anos, o ancestral comum. Ai, mas professor, quer dizer que a evolução, a gente evoluiu do macaco, então por que o macaco não está evoluindo? É isso que fala o cientista de WhatsApp, meu parceiro, aqui tu vai ficar por dentro disso. A gente não evoluiu do macaco, a gente evoluiu de um ancestral comum, que veio dar origem um ancestral comum veio dar origem tanto aos macacos, um ramo se ramificou para o macaco e o outro ramo se ramificou ao ser humano. Então esse ancestral comum do ser humano surgiu há 8 milhões de anos atrás, há muito tempo. Vê, olha a diferença, 3,5 bilhões de anos para 8 milhões de anos. Foi muito tempo e você já pode estar percebendo aí que a evolução não ocorre do dia para a noite. O mesmo pequenozinho lá vai olhar, professor, você está evoluindo, por que a gente não evolui? Meu parceiro, a evolução ela ocorre através de milhões de anos, milhares de anos, não é do dia para a noite não. Tu não vai olhar lá a planta, ela vai evoluir amanhã. Não, meu parceiro, não. Evolução ela ocorre através de milhões de anos, através de milhares de anos, para um ser vivo, um ancestral, se transformar em outro. E você já pode ver daqui da nossa tabela que a origem da vida, a origem da primeira célula foi há 3,5 bilhões de anos.
E o ancestral comum, ele surge há 8 milhões de anos. Ah, mas professor, mas Arinaldo, quando foi que surgiu a espécie humana? Há 150 mil anos. Ou seja, comparado a essas datas aí, é muito recente. É muito recente, meu parceiro. A espécie humana aqui está há 150 mil anos. Olha quando foi que originou a vida. Dessa célula aí, originou. Então, através da evolução, meu parceiro. Então, você já pode estar percebendo aí que a evolução, ela ocorre através de anos, milhões de anos. Não é do dia para a noite, não. Não é do dia para a noite que tu vai ver lá, o fulano evoluiu. Não, meu parceiro. Evolução biológica, ela acontece em anos grandes, em milhares de anos. Tu consegue perceber, de fato, a evolução. Mas a evolução acontece. Mas tem um pequenozinho lá que diz que não evoluiu. O pequenozinho surgiu. Calma, meu parceiro. A gente vai ver aqui. São duas teorias. Duas teorias que a gente vai abordar agora aqui. Para você ficar sabendo de tudo. Para você saber lá a dialogar, não dizer, porque vem o seu parente lá dizer foi Deus que criou. É uma teoria. Sabe como é o nome dessa teoria, meu parceiro? É criacionismo. Criacionismo já vem de criação. Então, a origem foi a origem divina. Ou seja, deixa eu apagar aqui, meu pequenozinho. Um Deus criou a vida. Um Deus criou essa vida. E essa vida, ela é fixa. Ela não consegue se mutar, ela é imutável. Por isso que o criacionismo é fixismo, é o fixismo, ou seja, as espécies, elas são assim desde as origens dos tempos. Desde quando foi criado tudo, as espécies são assim, elas não evoluem. Então, o criacionismo, foca comigo, meu parceiro, foca comigo, meu pequenozinho. O criacionismo, a origem, presta atenção, a origem é divina através de um Deus. Existem várias religiões e vários deuses que essas religiões pregam que deram origem à vida, mas são teorias. E essa teoria, foca lá, é fixista, ou seja, ela defende que o ser humano, as espécies, todas as espécies que a gente conhece hoje, foram criadas por esse Deus. Essa é uma teoria. A outra teoria, que é a teoria que a gente vai trabalhar no restante da nossa aula, é a teoria evolucionista. Está aqui, meu parceiro. Teoria evolucionista. O que é que o evolucionismo ele trabalha? Ele trabalha que as espécies evoluem. Ou seja, aqui no criacionismo, as espécies não evoluem, as espécies continuam a mesma que foi criada lá naquele antepassado, é as mesmas que estão aqui, é as mesmas que estão no dia de hoje. No evolucionismo não, elas evoluem, eventos fazem com que esse ser evolua. E essa evolução, ela forma novas espécies. Quando uma espécie evolui, ela pode formar novas espécies. A gente vai ver mais lá para frente como ocorre essa formação de novas espécies, a formação dessas características dessas espécies. Tá focado um bocadinho aqui o que é o criacionismo? Criacionismo, a vida se originou através de um Deus, origem divina. E é fixista, é imutável. O que foi criado pelo Deus está até hoje, não mudou nada. O evolucionismo não. O evolucionismo, as espécies evoluem. Ela evoluiu de uma célula, uma pequena célula, como eu disse anteriormente. E o que? O evolucionismo forma novas espécies. Professor, mas me fala uma coisa. Como foi para conseguir botar o evolucionismo lá na ciência? Cara, os fósseis são as principais evidências da evolução. Bora passar para os fósseis agora. Os fósseis como evidência da evolução. Os fósseis como evidências da evolução. O que são os fósseis? Meu pequenozinho, foca comigo aqui. Os fósseis são vestígios de seres vivos, antepassados que morreram. Pessoal, mas como é que forma um fóssil? Como o osso ficou lá? Meu parceiro, imagina a seguinte forma. O indivíduo lá, milhões de anos, morre lá, nas bacias sedimentares lá, de sedimentos, e esses sedimentos vão encobrindo lá, eles vão compactando, e lá naquele compactamento forma o fóssil lá, ou seja, fica conservado aquilo lá. Pode ser conservado também em âmbar. Professor,
Mas me deu uma dúvida, o que é um âmbar? Um âmbar são resinas de plantas. Aquela resina vai lá e vai fossiilizar o inseto que está lá. Você já ficou sabendo o que é o âmbar? Tá, então foca comigo. Fósseis são vestígios de seres preservados. E através dessa preservação, o cientista, através de estudos lá, você também pode ser um cientista aí, estudar isso. O que é que ele vai observar lá? Algumas semelhanças, meu parceiro, algumas semelhanças. Foca comigo lá. Ele aí vai ver algumas semelhanças lá. O que? Semelhanças anatômicas, semelhanças fisiológicas e semelhanças genéticas. Professor, o que? Semelhanças anatômicas. O cientista vai lá, encontra um fóssil de milhões de anos atrás lá de dinossauros. E ele vai poder observar que a anatomia daquele animal lá é parecida com o animal presente agora, só que vai ter algumas características diferentes. Mas como para aquele animal que viveu lá há bilhões de anos atrás ter uma característica semelhante a um animal presente aqui nesse tempo? Por quê? Porque ele evoluiu, meu parceiro. Ele evoluiu. Eventos fizeram com que esse animal evoluísse para o que está. Por isso, meu parceiro, quando falar lá, quais são os vestígios da evolução? Diz lá, mano, são os fósseis. Os fósseis são evidências da evolução. Evidências, como eu falei, anatômicas dos ossos, pode ser fisiológicas através das estruturas e também genéticas. Agora, com esses novos estudos, o cientista consegue mapear o DNA dos ossos, dos fósseis, desses animais de bilhões de anos atrás e ver que é parecido com o animal de hoje. Então, é uma evidência que o animal evoluiu. O animal evoluiu daquele animal antigo, aquele animal pré-histórico, para um animal que está hoje. Então, já ficou focado aqui que os fósseis são evidências de evolução, porque eles possuem características, semelhanças anatômicas, pode ser semelhanças fisiológicas ou semelhanças genéticas com animais ou insetos, plantas de hoje. Então, por isso, é evidente a evolução. Agora deixa eu passar para cá, que a gente vai passar lá para a primeira teoria. Qual é essa teoria? Teoria de Lamarck, meu parque. Quem foi Lamarck? Eu não sei se eu vou falar certo aí, mas é Jean-Baptiste Antoine de Monnet. Professor, mas por que Lamarck? Mano, lá na França, eles conheciam ele como Cavaleiro de Lamarck. Então ficou conhecido ele mundialmente como Lamarck. A teoria que a gente chama é o lamarquismo. Ah, professor, o que é o lamarquismo? Não fique espantado não, meu parceiro. Não fique espantado não. O lamarquismo, ele focava que a evolução ocorria através de escala de complexidade. Ou seja, o indivíduo, a cada tempo que passa, vai ficando mais complexo. Como, professor? Como é que vai ficar mais complexo? Calma que a gente vai ver aí. Mas antes disso, antes da gente se adentrar nessa teoria aí, já vou falar uma coisa para vocês. Lamarck, ele errou. Lamarck, ele bateu na trave. Ele não conseguiu acertar de maneira exata como ocorria a evolução, mas ele foi importante. Ele foi de grande importância para desenvolver a teoria da evolução de hoje. Por quê? Porque ele conseguiu, o que foi que ele conseguiu? Bater de frente com essa teoria aqui, que é o criacionismo, que estava numa teoria que dominava a época lá pelas religiões. Então ele conseguiu bater de frente com isso, mostrando, através de alguns exemplos, como ocorria a evolução. Claro, ele errou. Porque ele errou, ele bateu na trave. Ele não observou uma coisa que mais adiante Darwin foi observar. Mas bora ver como foi a teoria dele. Como eu já falei, a teoria dele ficou conhecida como lamarquismo. Lamarquismo, ou seja, o ser humano, como eu já falei, o ser vivo, ele evolui com escala de complexidade. Ele vai ficando, a cada tempo que passa, mais complexo. Como? Aí surgiu a primeira lei, que foi a lei do uso e desuso. Lei do uso e desuso, professor, o que é isso? Calma que eu vou te explicar. A lei do uso e desuso, o que ela dizia? Que o esforço faz você mudar. Mano,
Coloca na tua cabeça aí, lei do uso e desuso, o esforço faz o ser mudar. Ou seja, o ser, ele queria evoluir, ele queria se adaptar a determinado ambiente lá, então ele se esforçava e evoluía, conseguia evoluir. Como? O que ele usava mais, ficava mais desenvolvido, ficava mais complexo. Ou seja, o que fica mais complexo, o que ele usa. E o que ele não usava, o que ele deixava de usar, o que não precisava para aquele ambiente lá, ele atrofiava, ficava atrofiado. Ou seja, como assim? Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Desse cara aqui, esse cara aqui, bora dar um nome para ele, Lamarquinho. Vamos dar um nome para ele, esse daqui, o Lamarquinho. Vamos dar um nome para ele. Cara, o Lamarquinho ele quer ficar forte. O Lamarquinho ele quer ficar marombado lá, meu parceiro. Ele quer ficar, aqueles fortão assim, o Lamarquinho. Então ele começa a malhar o braço. Ele começa a malhar o braço lá, fica fortão assim, meu parceiro. Ó, fica fortão. Aí malhava. Olha ele aqui malhando. Aí a cada vez que passava, ele aumentava o peso. Ele aumentava o peso daqui. E a cada vez que passava, ele ia ficando mais forte, mais forte. Aí o que? Ele evoluía. Ele conseguia evoluir o braço dele, ficar marombado. Olha os músculos aqui, ó. Olha os músculos do Lamarquinho aqui, ó. Fazer a boquinha do Lamarquinho aqui que eu não fiz. Olha, o Lamarquinho fica forte, o Lamarquinho fica fortão, ó. Mas ele não precisava da perna dele. Ele não precisava malhar a perna dele. Então o que? A perna dele ia atrofiar. A perna dele ia atrofiar. Ah, não estou usando a minha perna, eu vou usar só meu braço para impressionar a gatinha lá. Chegar a gatinha, fui filho, ó, sou forte. Aí ele não malhava a perna, porque a perna vai atrofiar. A cada vez que passa, ela vai atrofiando. Ah, eu não preciso da minha perna mesmo. Aí quando ele vai lá se reproduzir, os filhos dele saíam marombados, ó. Olha aí, tudo maromba. Só que a perna atrofiada. Por quê? Ele não ia utilizar a perna. Isso daqui é a lei do uso e desuso. Conseguiu entender? Ah, professor, e o que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos? É isso que eu falei. Como o Lamarquinho ele malhou o braço e adquiriu muito músculo, ele atrofiou a perna, ele vai passar para a próxima geração essa característica dele. E vai passar, ou seja, os filhinhos dele vão nascer marombeiro, mas com a perna atrofiada. Meu parceiro, tá errado, tá certo que nesse tempo Lamarck não conhecia a genética. A genética veio ser desenvolvida por Mendel muitos anos depois, mas isso a gente vai estudar só mais para frente em genética, porque hoje a gente está estudando evolução. Então, o que a gente consegue observar aqui, que a teoria de Lamarck, ela está errada. Mas ela está errada aí. Mas como eu já falei anteriormente, ela foi um salto importante para o quê? Para a evolução, para mais tarde, o nosso parceiro Darwin, ele desenvolver a teoria que a gente conhece hoje, que é a teoria da evolução. Então, já ficou focado aqui o que é a lei do uso e desuso? O que o ser usa vai se desenvolver e ficar mais complexo. O que o ser não usa vai se atrofiar. A lei de transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, se eu fiquei fortão aqui, meu filho ia ficar fortão. A gente já sabe o que é errado. Então, tá entendido aqui? Tá entendido essa parte aqui de evolução, de eventos, a teoria criacionista, evolucionista, os fósseis como evidência da evolução e o lamarquismo. Agora não bora mais ali para a tela, a gente vai mudar a câmera ali para a tela, e a gente vai tratar sobre Darwin e o Wallace, a teoria Darwin, a teoria da seleção natural, a viagem de Darwin. Muda aí, meu editor. Teoria de Darwin e Wallace para a evolução. Charles Robert Darwin e Alfred Russel Wallace. Deixa eu logo dar esse apanhado aqui. Como foi que o Wallace ele não trabalhou junto com Darwin, não. Ah, você deve estar pensando, ele era companheiro de Darwin. Não, meu parceiro. O Wallace, ele trabalhou separadamente, só que eles foram lá, eles compararam os trabalhos deles lá,
e obtiveram o mesmo resultado que foi desenvolvido a seleção natural, que é como os seres vivos eles evoluem, que é a seleção natural, ou seja, foram dois trabalhos diferentes que tinham o mesmo resultado. Tá, mas bora focar no Darwin. O que foi que o Darwin fez? O Darwin, ele embarcou no HMS Beagle, que era um navio. Olha meu naviozinho aqui que eu desenhei aqui. Era um navio. Ele saiu lá da Inglaterra. Ele saiu da Inglaterra lá e viajou continentes. A viagem do Beagle, ele durou cerca de 4 anos e 9 meses, quase 5 anos por aí. E ele viajou alguns continentes, diversos ecossistemas. Para quê? O que era que ele queria fazer? Catalogar. Ele queria catalogar. O que é que ele queria catalogar? Fósseis. Ele queria catalogar fósseis, vegetais daqueles ambientes, os diferentes vegetais, os animais também. Ou seja, todo o ser vivo lá diferente, ele queria coletar amostra de solo, amostra de rocha. Essa era a intenção dele. A intenção dele era fazer essa catalogagem para que desenvolver a teoria que mais tarde ficaria conhecido como evolução, teoria da evolução. Tá, mas qual foi o fato lá que Darwin viu lá? Que encontrou naquela viagem lá que marcou muito? Bom, ele encontrou lá fósseis. Olha fósseis de novo aqui, onde eu falei lá anteriormente lá como evidência da evolução. Ele encontrou fósseis de animais pré-históricos gigantes, semelhantes com os de hoje. Outra coisa que ele encontrou também lá foi fósseis de animais marinhos nos Andes. Meu parceiro, as cordilheiras dos Andes são um conjunto de montanhas. Aí, meu parceiro, Darwin matutou lá. Meu parceiro, como é para ter esses animais marinhos aqui em cima? Será que eles vieram escalando? Será que eles vieram voando? Será que eles voavam naquela época? Não, meu parceiro. A única coisa que poderia acontecer lá, e foi o que Darwin deduziu, é que lá era um oceano. Lá era um oceano, ou seja, todo o nosso planeta era um oceano naquela época. Mas meu parceiro foi numa ilha não, num arquipélago. Foi num arquipélago chamado Arquipélago de Galápagos, que ele conseguiu, foi o ponto crucial, foi o ápice da pesquisa dele lá. Porque um arquipélago, você deve muito bem saber, e se você não está sabendo, você vai ficar sabendo agora. Um arquipélago é um conjunto de ilhas próximas, ou seja, várias ilhas. Então, o arquipélago de Galápagos era um conjunto de ilhas próximas, só que lá tinha um diferencial, meu parceiro. Lá as ilhas, elas possuíam características diferentes, cada uma com uma vegetação típica, características diferentes, o que ele não encontrou em nenhum lugar. E lá, o que foi que ele pôde observar lá? De cara, quando ele ia chegando lá e logo viu lá, ele olhou assim, meu parceiro, aquilo é um animal, que aquilo é um pássaro, uma árvore. Ele observou lá a variedade de tentilhões. O que são tentilhões? São uma típica ave da América do Sul. É uma típica ave da América do Sul. Mas o que foi que Darwin observou? Darwin não observou lá. Essa ave é muito bonita, coisa daqui não. Ele conseguiu observar lá o bico da ave. Em diferentes ilhas, ou seja, numa ilha, aquele bico ele era mais forte, mais grosso, e na outra ilha ele já era mais fino. Então, ele foi observar isso, e ficou, meu Deus, eu vou observar isso daí. Porque aqui, o tentilhão aqui está com um bico grosso, um bico forte, e lá o bico é mais fino e comprido. Aí ele foi observar que em uma ilha, o tentilhão, ele comia pólen, ele ia lá, então para isso ele precisava do bico fino, para entrar na flor lá e comer o néctar, né? Néctar. E na outra não, na outra ele comeu semente ou insetos, que já são mais duros. Então para isso ele precisava de um bico mais forte, mais resistente. Aí ele logo matutou, meu parceiro, como já ilhas próximas terem diferentes espécies de tentilhões, como para isso ocorrer?
Então, ele foi lá e olhou assim as tartarugas e começou a observar as tartarugas lá. Ah, meu parceiro, mas tartaruga tem em qualquer lugar. Não, mas lá é específico. Lá ele conseguiu observar naquelas características, naquela variedade de ilhas lá, do arquipélago lá, e conseguiu observar uma coisa que ele não conseguiu observar em nenhum lugar, que foi as tartarugas. Em uma determinada ilha, onde a vegetação era rasa, era baixa, era árida, as tartarugas, elas eram normais. E em ilhas que a vegetação era mais alta, elas possuíam uma carapaça mais elevada, como posso dizer assim, uma elevação na sua carapaça que fazia com que ele levantasse o pescoço mais alto para se alimentar. Então, cara, Darwin chegou lá, então Darwin, ao observar esses dois animais, os tentilhões e as tartarugas, ele começou a matutar lá. O que foi que ele começou a matutar? Se os animais e plantas tivessem sido criadas por aquele criador divino, que é a teoria criacionista, ela defende, porque espécies distintas, mas nitidamente semelhantes, como os pássaros e as tartarugas, foram distribuídos, colocados nas ilhas de formas... não foram distribuídos homogeneamente, foi distribuído aleatoriamente. Como para isso, né? As ilhas são próximas, por que não era homogêneo lá? Porque naquela ilha que tinha a vegetação mais alta, não tinha a tartaruga lá com o casco normal. E por que naquelas uma que a vegetação era árida lá, baixa, não tinha as tartarugas com elevação na carapaça? Ele começou a observar isso lá. Outra coisa que ele matutou na cabeça dele lá, uma segunda pergunta, é porque as ilhas com climas semelhantes, mais distantes entre si, não tinham espécies semelhantes. E por que os fósseis, foi a terceira coisa que ele conseguiu, ele ficou matutando lá, por que os fósseis se parecem com as espécies que existentes hoje, e sendo que eles são de bilhões de anos atrás, como a gente viu no início da aula, bilhões de anos atrás, milhares de anos atrás, como já isso? Então Darwin matutou. Como? Aí Darwin, terminando a viagem lá, os 4 anos e 9 meses, eles voltaram para a Inglaterra lá, e Darwin ele foi catalogar tudinho, organizar tudinho lá. Então ele desenvolveu. Então foi nesse tempo, quando ele desenvolveu, veio o Wallace e trouxe o resultado da pesquisa dele, que o Wallace também foi em outro ecossistema, e ele fez as mesmas observações que Darwin. Então eles proporam uma teoria. Essa teoria que a gente vai dar um corte aqui e já vai voltar com um quadro novo aqui, a teoria da seleção natural. Bom, o que foi que eu falei anteriormente? Eu falei sobre alguns eventos da vida, origem da vida, origem do primeiro ancestral humano, esse cronograma de anos que são muito grande, como eu falei de 2 teorias, eu falei da teoria evolucionista, a criacionista, eu falei de Darwin, eu falei de Lamarck, eu falei de Wallace. Agora, em Darwin e Wallace, qual foi? Depois daquelas descobertas lá, depois daquelas pesquisas que Darwin fez lá em Galápagos, na tartaruga, nos tentilhões, ele e o Wallace desenvolveram a mesma teoria. Qual foi a teoria? Foram, como eu falei anteriormente, estudos separados, mas que tiveram o mesmo resultado. E essa teoria ficou conhecida como teoria da seleção natural. O que é a seleção natural, professor? Professor, o que é a seleção natural? A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. Meu parceiro, sem seleção natural não tem evolução. Te mostrar que, a não ser que tenha uma mutação genética, aí consegue fazer uma mutação. Mas a evolução, necessariamente, ela precisa da seleção natural. Lamarck, lembra lá quando Lamarck disse que a evolução ela acontece através de complexidade? O indivíduo, ele mesmo, para querer se adaptar ao ambiente, ele evolui, ele altera através da lei de uso e desuso. O que ele usa mais vai ficar mais complexo, vai passar para os seus descendentes. Estava errado. Aqui na teoria da seleção natural, ela diz que o indivíduo mais apto a viver no ambiente
Sobrevive através de quê? Vamos dar um exemplo. Um exemplo de um ambiente com limitações de recursos. Lá aquele ambiente lá já está começando a se limitar os recursos alimentícios lá. Aí o que é que vai precisar fazer? Ele vai precisar caçar. E vai precisar se adaptar àquele ambiente. E vai precisar criar táticas de defesa, táticas de camuflagem. E isso é adaptação. Como é que ocorre aqui a seleção natural? A gente vê aqui um pássaro na primeira imagem e oito besourinhos. Mas veja só que o solo aqui ele é branco, vamos dizer assim, que é areia. E existem 4 besourinhos brancos e 4 besourinhos na cor, pretos, que diferenciam da areia. Agora eu pergunto para você, quem é que o pássaro vai ver de longe lá? O pássaro vai olhar lá de longe lá, vai enxergar o preto no branco lá. O que é um pontinho preto nesse dão branca são os besourinhos. Os besourinhos vão olhar lá de longe lá e alimentam. Eu vou bater a broca agora, meu parceiro. E aí vai lá e come aquele animal lá. Ou seja, o ambiente, as características do ambiente vai o quê? Vai fazer com que o pássaro ele vai conseguir ver e vai se alimentar mais. É daquele um que ele consegue observar mais, que não está adaptado ao ambiente lá e vai comer. Aí depois o pássaro já comeu um aqui. Na outra imagem já existe 8, continuam os 8 besourinhos, mas agora só tem 3 besourinhos pretos. Por quê? Um já foi. E o quê? O branco ele conseguiu se reproduzir. Por quê? Porque ele teve mais recursos agora. Se o besourinho preto, está sendo comido, vai sobrar mais fêmea para o branco, vai sobrar mais alimento para o branco. Então o branco ele vai ser mais apto a se alimentar, a ficar mais forte e a se reproduzir mais. E na terceira imagem já aqui, vamos ver aqui, já tem só 2 besourinhos pretos. O gavião, o pássaro lá, tá passando para dentro os besourinhos, tá se alimentando e o pássaro tá ficando forte. Os besourinhos estão sumindo. E os besourinhos brancos, por estarem adaptados lá, camuflados lá, eles vão se reproduzir, eles vão ter mais alimentos para eles vão ter mais fêmeas para eles se acasalarem, e lá eles vão conseguir perpetuar a espécie. Na terceira imagem só tem um besourinho preto, já vai se extinguir aquela espécie. Ou seja, o ambiente selecionou a espécie que mais estava adaptada àquele ambiente. Qual era a espécie que estava mais adaptada àquele ambiente? O besourinho branco. Então, o que isso quer dizer? Que o ambiente selecionou aquele que está mais apto. Houve falta de recursos, mas aquele que se adaptou ao ambiente, aquele que ficou mais apto a viver naquele ambiente, ou seja, aquele que o pássaro não conseguiu enxergar, é aquele que vai perpetuar a espécie, é aquele que vai sobreviver, é aquele que vai dominar lá. Ou seja, vamos para outro exemplo aqui, o famoso exemplo da girafa. Você já deve ter visto nos livros aí de biologia, se você não viu, mas você pode pesquisar lá esse exemplo. Aqui, a girafinha, nós estamos num ambiente aqui, vamos dizer aqui, num ambiente que a vegetação é alta e tem 2 espécies de girafinha, tem 2, uma com pescoço curtinho e uma com pescoço longo. Meu parceiro, me diz aí, meu parceiro, quem é que vai conseguir se alimentar mais? Quem é que vai conseguir ter mais chance de sobreviver aí? Mano, é a girafinha de pescoço longo. A girafinha de pescoço pequeno, ela vai lá se esticar e não vai conseguir achar. E ela não vai ter a capacidade de criar um banquinho, uma escada para subir lá. Não, meu parceiro, claro que não, né? Então, a girafinha de pescoço pequeno, ela vai morrer. Por quê? Ela não vai comer, ela não vai encher o bucho, ela não vai ficar forte. Então, a girafinha grande lá, a girafinha de pescoço comprido lá, ela vai comer, vai ficar fortuna lá. Então, ela vai ter mais chance de reproduzir.
Porque a outra girafinha também do pescoço grande lá vai reproduzir com ela, vai nascer mais girafinhas de pescoço grande, enquanto que a girafinha de pescoço pequeno não vai se reproduzir. Por quê? Porque ela morreu de fome. Então, não vamos ter mais girafinha do pescoço pequeno. Ou seja, o ambiente selecionou o que estava mais apto para sobreviver. Foca nisso. Seleção natural. Foca nisso. A seleção natural, o que é a seleção natural? É um dos principais mecanismos da evolução. Quando há limitação de recursos, o indivíduo mais apto a sobreviver vai sobreviver, meu parceiro. O mais apto a sobreviver vai sobreviver. Simples assim, simples e fácil. Entendeu como é a seleção natural? Entendeu como ocorre? A seleção natural ela é feita pelo ambiente. O ambiente que vai selecionar. O ambiente vai ver assim, tu é mais apto, tu se adapta a mim, é tu que vai sobreviver. Tu que vai sobreviver. Tu não se adapta, tu vai morrer. Porque o predador, tu vai morrer de fome, não vai ter recursos para ti, então tu vai morrer. Então, o mais apto vai sobreviver na seleção natural. Ou seja, é assim que ocorre a evolução. Ou seja, esses outros indivíduos, outras girafinhas, por exemplo, já vão ser já com o pescoço longo. Bom, meu parceiro, também existe a seleção artificial. Mano, existe a seleção natural, é feita pelo ambiente, é natural. Mas também existe a seleção artificial. O que é a seleção artificial? O ser humano, ele induz a seleção. Ou seja, o ser humano, ele que vai selecionar as características daquele indivíduo a sobreviver, seja de forma intencional, intencionalmente, como ocorre muito na agricultura, o ser humano, através de técnica lá, vai selecionar uma variedade, uma característica de uma espécie que vai, vamos dizer assim, render lucros para ele. E também existe uma seleção que não é intencional, mas que ocorre. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui, existem as nossas baratas aqui. Existem 5 baratinhas aqui, lá na casa. A mulher vê, ai meu Deus, uma barata. Ela se estapalha logo toda, por causa de uma baratinha, meu parceiro. Por causa de uma baratinha. Ela não vai fazer mal nenhum. Então a mulher corre lá, vai pegar lá. O que ela vai pegar? O veneno inseticida. As 5 baratinhas lá. As 5 baratinhas não tem pra onde sair. O que ela vai fazer? Ela vai espirrar na baratinha, ela vai matar as baratinhas. Mas calma, meu parceiro, lá naquelas 5 baratas, existe uma barata aqui, ó, que ela é imune àquele veneno. Ou seja, ela vai se debater lá um bocadinho lá, mas depois ela vai, eu sobrevivi a esse veneno. Porque ela tem uma característica lá, que ela é imune ao veneno, ou seja, ela vai sobreviver. Aí o que vai acontecer? As baratinhas aqui, ó, as outras baratinhas que não são imunes ao veneno, ó, vão levar o farelo, meu parceiro, vão morrer. Aí a mulher vai lá juntando a vassoura e joga ela para longe, mas ela não percebeu. Uma baratinha ficou lá, meu parceiro, uma baratinha imune lá. O que é que acontece? Essa baratinha vai, se alimenta, se reproduz, e os filhos dela, a baratinha sobrevive, e os filhos dela já vão nascer imunes a esse veneno. Ou seja, houve uma seleção daquelas baratinhas que não são imunes ao veneno, morreram, e aquelas baratinhas que são, a baratinha que é imune ao veneno, se tornou mais apta a se reproduzir, teve mais alimento, e nessa reprodução dela, nasceu os indivíduos resistentes àquele veneno. Essa é a seleção artificial. Agora, bora para aquele resumão rápido, resumão antes de exercício. Resumão rápido mesmo do que a gente viu hoje. O que foi que a gente viu hoje? Criacionismo e evolucionismo. O que é o criacionismo? Origem divina das espécies. As espécies não evoluem, as espécies nasceram assim, são assim até os dias de hoje. Ou seja,
fixismo, são fixas, não mudam. Já o evolucionismo não, o evolucionismo, as espécies evoluíram de um ancestral comum, como eu falei no início da aula, de uma célula lá, uma célula primitiva, que surgiu lá na origem da vida lá e veio se evoluindo, se especializando, formando os ramos para lá, formando os ramos para cá e tá. Mas como para isso? Como para a gente saber essa evolução? Através dos fósseis, que são os fósseis. O que são os fósseis que eu falei lá no início da aula? O que são os fósseis? São evidências da evolução. São evidências que existe a evolução, que a evolução está presente e que está sendo evoluído. O que foi que a gente viu também? Teoria de Lamarck. O que é que Lamarck dizia? Lei do uso e desuso. O que era a lei do uso e desuso? O que o ser humano, o que o ser vivo, o que o indivíduo ia utilizar mais para sobreviver em determinado ambiente, ia ficar mais complexo, ou seja, a evolução ia em escala de complexidade. O que ele mais utilizava ficaria mais complexo e o que ele menos utilizava ia atrofiar, ia desaparecer. Lei do uso e desuso. Também a gente viu em Lamarck a teoria da transmissão de caracteres adquiridos, ou seja, através da lei de uso e desuso, o indivíduo ia adquirir uma característica, ou seja, daquilo que ele mais utilizava, fica mais complexo, e ele vai transmitir essa característica para o indivíduo, para o filho dele, para as próximas gerações. Meu parceiro, a gente já viu, a gente já entendeu o que foi. Lamarck, ele errou, ele bateu na trave, ele não acertou, mas ele foi grande, importante, para esse desenvolvimento da teoria da evolução. Então, daí vem Darwin e Wallace, meu parceiro. Darwin e Wallace, eles acertaram na mosca, meu parceiro, através da viagem de Darwin, através das observações. E o que foi que eles observaram? O que foi que eles proporam? A seleção natural. Que é a seleção natural? O ambiente seleciona o mais apto. O ambiente vai selecionar aquele mais apto a sobreviver. E é basicamente isso a seleção natural. E a seleção natural, como a gente viu anteriormente lá, é o principal mecanismo para a evolução das espécies. Sacou? Está dentro que é a seleção artificial, que a gente falou aqui em cima. Aqui em cima a gente falou o quê? A seleção artificial, ela é feita pelo ser humano. Ela é artificial. Não é a natureza que faz, é a gente, ser humano. O exemplo da barata lá, que até agora a mulher está gritando lá, igual uma louca, subiu em cima da cama lá, com medo da baratinha, inocente, pobre baratinha que não ia fazer mal nenhuma para ela. Bom, tá feito o nosso resumão, tá feito nossa aula, agora bora para aquele exercício. Certos insetos apresentam um aspecto que as assemelha bastante, ou seja, são semelhantes, na cor e às vezes até na forma dos ramos de algumas plantas, ou seja, eles são iguais. Eu pego o exemplo lá do nosso besourinho lá, o besourinho branco é igual o besourinho, é igual o solo, é igual ao ambiente lá. Bom, esse fato é de extremo valor para o inseto, já que protege contra o ataque de seus predadores. Esse fenômeno, analisado à luz da teoria da evolução, pode ser explicado por quê? Meu parceiro, depois dessa aula aqui tu já vai direto na questão, mas bora analisar questão por questão. Bom, pela primeira letra A diz assim, pela lei do uso e desuso enunciada por Lamarck. Meu parceiro, presta atenção, Lamarck já errou. Uso e desuso, o que ele usa vai ficar mais complexo, e o que ele usa vai se retrair, vai ficar, vai desaparecer. Não tem nada a ver com o enunciado aí. Letra B, pela deriva genética. A gente nem falou de genética aqui nessa aula, comum em certas populações. Letra C, pelo isolamento geográfico. Isolamento geográfico é formação de novas espécies. É muito diferente isso daqui. Isso daqui é adaptação. O ambiente, vamos dizer assim, os insetos estão adaptados ao ambiente. A letra D, pela seleção natural. Mano, já gabarita aí. Se os insetos, eles se parecem com as plantas, ou seja, o ambiente que selecionou aqueles insetos lá. O ambiente, se tiver um inseto lá que não for da cor da planta, não for da cor do ambiente lá, o passarinho vai comer, meu parceiro, vai se alimentar, vai bater a broca lá, meu parceiro, vai encher o bucho lá. Agora, se ele é igual à planta lá, ele não vai perceber lá. E isso é seleção natural, que favorece as características adaptativas adequadas para cada ambiente específico. Pronto, resposta, letra D, de Darwin e Wallace.
É importante conhecer o conteúdo evolução. Lamarck, Darwin, Provencan, a teoria das espécies. E Lamarck diz que o esforço é o que faz o ser mudar, perdendo o que não vai usar. É a lei do uso e desuso. É importante falar em Darwin e a exclusão das espécies com a seleção natural. Só os mais fortes sobrevivem. Derunderunde, derunderunde, derunderunderunde, derunderunde, derunderunde. Oh! Derunderunde, derunderunde, derunderunderunde, derunde, derunderunde. Paródia de evolução é o shot da evolução. Arrasta pé. É importante conhecer o conteúdo evolução. Lamarck, Darwin, Provencan, a teoria das espécies. E Lamarck diz que o esforço é o que faz o ser mudar, perdendo o que não vai usar. É a lei do uso e desuso. É importante falar em Darwin e a exclusão das espécies com a seleção natural. Só os mais fortes sobrevivem. Bom, pessoal, queria agradecer vocês por prestarem atenção até o final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido direito, entendido tudo que a gente aprendeu aqui, tudo que a gente explicou sobre evolução, sobre Lamarck e Darwin. Agora você vai gabaritar em todas as provas. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima aula. Tchau.